Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje lemos esta parábola interessante. Jesus, inspirado no costume do seu povo, nas festas de casamento que se realizavam, na sua cultura, ali no 1º século da nossa era, conta esta parábola. De fato, os judeus faziam as festas de casamento, algo muito solene, e entre um dos ritos da festa de casamento estava esta procissão, este cortejo que o noivo realizava de sua casa até o local do casamento, e ao caminho, quando ia para o caminho, enquanto estava se dirigindo para o local da festa, no caminho, os seus amigos iam anunciando: o noivo vem chegando, e assim despertando os convidados ou chamando aqueles que estavam esperando para formarem o cortejo que conduziria o noivo até a cerimônia de casamento. E as amigas da noiva também faziam parte deste cortejo, tomavam parte desta cerimônia, esperando o noivo ao longo do caminho e sendo então convidadas para tomar parte desta festa e introduzir assim o noivo no local da cerimônia onde estava a outra jovem, a noiva, esperando para que se realizasse a festa. Então acontecia eventualmente que os judeus, sempre muito festivos, que em algum momento talvez o noivo se demorasse mais e terminava por atrasar-se, e não chegava no momento mais ou menos previsto, como aconteceu nesta parábola contada por Jesus. Devia ser um fato recorrente isto, que os noivos se atrasavam nas comemorações, nos encontros com os amigos, e algumas pessoas então acabavam pegando no sono
enquanto o noivo não chegava. Foi o que aconteceu a estas 10 jovens. As 10 jovens estão munidas do que é necessário para ir à festa. Elas trazem a lâmpada para iluminar a procissão, iluminar o seu caminho, e também são convidadas. Todas as 10, as jovens, as amigas da noiva, estão convidadas para a festa e trazem consigo a lâmpada, a lamparina com óleo. Acontece, porém, que 5 dentre elas, como diz o Evangelho, eram previdentes, ou seja, eram precavidas, e pensando que alguma coisa poderia acontecer, elas levavam consigo mais óleo do que em princípio era necessário. E as outras 5 foram imprevidentes, como diz o Evangelho, ou seja, não se preocuparam com eventuais intercorrências naquela festa, então não levaram o óleo suficiente. Então a história está contada por Jesus para nos dizer o quê? Nós não podemos pensar nesta história apenas tendo em vista o fim da nossa peregrinação na terra. Muitos leem este evangelho e pensam apenas assim: o Senhor virá um dia para nós seremos chamados a nos apresentar diante dele, então precisamos estar preparados com as lâmpadas acesas. Ou seja, a lâmpada acesa aqui representa a fé, quer dizer, a confiança. A fé é a confiança, a certeza das coisas que nós ainda não vemos, mas que nós esperamos. Então nós não podemos pensar que se trata apenas daquele último momento da nossa existência. Na verdade, trata-se de todo o nosso processo, de toda a nossa vida humana, porque em toda a nossa vida humana nós precisamos trazer conosco acesas estas lâmpadas. E a lâmpada tem um outro sentido dentro da espiritualidade bíblica, representa a fé, mas o óleo que nós não vemos, imaginemos uma lâmpada de argila, de barro ou de metal, nós não vemos o óleo, nós vemos aquilo que o óleo produz, que é a chama, que é o fogo, que é a fé, porque a fé nos mobiliza a fazer boas coisas, a fazer boas obras, Mostra-me a tua fé sem obras, diz São Tiago, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras, porque a fé sem obras é morta, diz São Tiago na Sagrada Escritura. Então, a luz que sai desta lâmpada é a fé que nos mobiliza, que nos leva a crer em Deus, que nos leva a praticar boas obras, que nos leva a nos relacionar de maneira adequada com todas as pessoas, com Deus e com nós mesmos. Mas o que alimenta a fé, aí é que está o segredo, é o óleo. O óleo nós não vemos, o óleo está no interior da lamparina, no interior da lâmpada. Nós não o vemos, nós vemos a luz, mas a luz sem o óleo não pode existir, sem algo que abasteça, sem algo que seja a razão que faz com que ela brilhe, com que a luz apareça. E o óleo aqui representa a nossa vida interior. Do mesmo modo como o óleo está dentro da lamparina, e dentro da lamparina ele alimenta a chama, ele é responsável pela chama, também nós podemos viver a fé se dentro de nós criarmos de fato uma experiência interior. Quer dizer, o óleo representa a nossa própria interioridade, a nossa vida espiritual. E a nossa vida espiritual, ela é singular, ela é única, ela é intransferível, ela é apenas nossa, pertence apenas a nós mesmos. E é por isso que no determinado momento da parábola que ouvimos hoje, enquanto as jovens imprevidentes ou insensatas vão pedir óleo para as previdentes, elas recebem esta resposta:
de modo algum. Nós não podemos dar o óleo para vocês, porque pode ser que ele seja insuficiente para nós e para vocês. Então vocês têm que ir comprar o óleo. Vejam bem, não se trata de, dentro da parábola, de um egoísmo das jovens previdentes. Trata-se muito mais de um símbolo que quer dizer o seguinte: a vida interior e a vida espiritual, ela é de responsabilidade única e exclusiva de cada pessoa. Eu não posso viver a vida espiritual com o óleo de outra pessoa, porque a interioridade é aquilo que me é mais profundo, aquilo que me é mais próprio, aquilo que ninguém pode viver por mim. Eu não posso viver o encontro com Deus, eu não posso viver a singularidade da minha experiência espiritual com o óleo de outra pessoa. Cada um de nós é uma singularidade, cada um de nós é uma interioridade, e é a partir desta interioridade que nós estabelecemos pela fé, representada aqui pelo fogo, que é alimentado pela interioridade, pela nossa vida interior. É a partir da nossa interioridade que nós vivemos a experiência com Deus. Eu não posso viver a minha experiência com Deus pautado por aquilo que outras pessoas vivem. A experiência com Deus é única, é intransferível, é aquilo que há de mais pessoal. Então não adianta o pai querer que o filho viva a experiência com Deus do mesmo modo que ele vive, ou a mãe quer que o filho viva do mesmo modo que ela vive, ou o filho quer que o pai viva do modo que ele vive, ou o esposo e a esposa. Não é possível. Cada um de nós é uma singularidade, cada um de nós é uma interioridade. E esta experiência é única, irrepetível e intransferível. Não se vive a espiritualidade por procuração. O máximo que nós podemos fazer é caminhar juntos, como as jovens do Evangelho estavam juntas. Foram juntas para o local em que estava combinado o encontro, adormeceram juntas, acordaram juntas, prepararam as suas lâmpadas juntas, mas num determinado momento, para algumas faltou o óleo da lâmpada, representando aqui, faltou a interioridade, faltou o cultivo da relação com Deus. Então, irmãos e irmãs, o convite para nós hoje é que nós criemos no nosso interior espaços para experimentar a Deus com força, e para encontrar a Deus no nosso dia a dia, não ficar esperando o dia em que o Senhor virá como o único dia, porque nós morremos como vivemos. Por isso é preciso viver encontrando o Senhor em cada dia da nossa vida, porque Ele se deixa achar. A primeira leitura fala de modo tão bonito sobre a sabedoria. A sabedoria não é algo que está longe de nós, ao contrário. O livro da sabedoria, a primeira leitura que nós ouvimos, diz inclusive que a sabedoria se antecipa, dando-se a conhecer àqueles que a desejam. Quer dizer, no dia a dia da nossa vida, nós vamos encontrando a sabedoria, que é esta interioridade, que é esta relação única que nós podemos estabelecer com Deus. E mais, ainda diz: quem por ela madruga, ou seja, quem por ela acorda cedo, quem por ela desperta, desperta procurando-a, não se cansará, pois a encontrará sentada à sua porta. Olha que coisa extraordinária. Não é preciso tanto esforço assim, não. Quem procura a sabedoria vai encontrá-la sentada à sua porta, porque é o desejo do coração humano de acertar, é o desejo do coração humano de encontrar a Deus, é o desejo do coração humano de crescer interiormente. Então, se nós temos este desejo, podemos estar tranquilos que a sabedoria está no nosso caminho, e nós vamos a encontrar regularmente.
não apenas naquele último dia, mas é no dia a dia, ela está à nossa porta. Quem a procura, quem por ela madruga, não se cansará, pois a encontrará sentada à sua porta. Isso para dizer que é no dia a dia, nas coisas mais cotidianas e mais miúdas da nossa vida, que nós vamos encontrando o Senhor. Que as nossas lâmpadas então estejam acesas, mas para que elas estejam acesas, é preciso antes que nós cultivemos o óleo da interioridade que alimenta a chama. Cultivemos a nossa vida espiritual, estes espaços interiores para o encontro com Deus. E assim, com as lâmpadas acesas em punho, nós vamos vivendo esta vida, esta agora que o Senhor nos dá, dia a dia, para que cheguemos ao final, ao grande dia, sem preocupações, mas com serenidade, morrendo como vivemos, com a lâmpada acesa da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio